Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos e também por aqueles que ainda não se inscreveram, que só fazem assistir os conteúdos deste canal. Mas eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários, respeitando, não é, nos comentários, e vamos que vamos, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir esse vídeo, amém? Então veja, o tema da mensagem é: Yahshua aprovaria ou reprovaria os líderes de hoje? É uma pergunta. Yahshua, Jesus, ele aprovaria ou reprovaria os líderes de hoje? Esse é o tema da mensagem. E no livro histórico de Marcos, nós vamos ver aqui no capítulo de número 12, que diz assim, no versículo 38. E ensinando-os, dizia-lhes, quem? Jesus da carne. E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e dais saudações nas praças, e dais primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas. E isso com pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação, juízo. Jesus estava se referindo ao juízo. Em Mateus, agora vamos ler Mateus, capítulo 23. Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 23, e o versículo 14, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha o retrato do que é uma religião, do que é ser um religioso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Meus irmãos, o que faria Yahshua? O que faria Jesus se ele estivesse na terra nos dias de hoje? O que ele falaria? Será que ele aprovaria ou ele reprovaria os líderes religiosos hoje do século XXI? É uma pergunta. O que faria Jesus? O que faria Yahshua? Então, essas duas passagens que nós lemos aqui está falando dos livros históricos. Mateus e Marcos são livros históricos, livros sinóticos, que narra a biografia de Yahshua, de Jesus da carne, antes da cruz.
o pacto da graça, o evangelho da graça, a nova aliança ainda não tinha sido estabelecida. Então, veja, isso há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Jesus estava censurando os escribas e os fariseus. No livro de Marcos, só falou dos escribas. Já em Mateus, aqui no capítulo 23, Jesus, o contexto desse texto é Jesus, é Yahusha, denunciando, censurando os escribas e os fariseus. Homens que viviam enganando as viúvas da época. Homens que usavam o seu poder ministerial, homens que usavam o nome, usavam a fim de se beneficiarem em cima, às custas daquelas viúvas, daqueles pobres ali do século I. Então, veja, o texto aqui de Mateus capítulo 23, versículo 14, diz assim, é muito claro, meu irmão, como ele, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Eu tenho certeza, meus irmãos, que muitos não sabem do que estava se tratando aqui nesse texto. Então, o que estava acontecendo aqui? Yahusha estava censurando os escribas, denunciando os tais ali no século I. Essa palavra aqui, essas casas, nesse texto aqui, entendeu? Essas casas, olha aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, que devora as casas das viúvas. Então, essas casas que Yahusha estava falando aqui, era das propriedades das viúvas. Ou qualquer tipo de posses, de bens que elas tivessem. Casas aqui se refere às suas próprias casas e também a qualquer tipo de bens que elas tinham, que eram delas por direito. Então, estudando isso aqui, caindo em águas profundas, entendeu? Eu descobri aqui que eles estavam se apoderando da propriedade das viúvas com pretensões impróprias. E isso era feito de duas maneiras. Eles faziam isso de duas maneiras. E eu anotei aqui. Primeiro, eles usavam um conhecimento da lei de Moisés e uma observância da lei. Eles pretendiam uma justiça, com os pobres, fazendo amizades pelos aflitos, entendeu? Pelos necessitados, entendeu? E vontade de ajudar aqueles, que estavam em situações embaraçosas. Então davam a impressão que eles queriam ajudar, que os líderes religiosos da época, eles queriam ali ajudar aquele povo, aquelas viúvas, aqueles necessitados, aqueles pobres. Eles davam essa impressão, mas era tudo mentira, era tudo hipocrisia, era tudo manipulação. Assim eles induziram as viúvas, assim eles induziam, eles manipulavam as viúvas e as pessoas pobres, entendeu? E eles se comprometiam a administrarem as suas propriedades, suas casas, tudo que elas tinham, entendeu? Como se eles fossem guardiões,
como se eles fossem administradores fiéis. E quando convenciam as tais viúvas, então eles se aproveitavam delas e as enganavam. Era isso que estava acontecendo. Essa era a denúncia de Jesus. Veja, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Jesus estava falando do juízo que viria e que aconteceu no ano 70. Então, essa era a primeira maneira deles enganarem as viúvas. A segunda maneira dos escribas e fariseus de agirem para manipularem e enganarem as viúvas, eles se apresentavam com grande santidade e induziam muitas mulheres a dar muito mais, sobre o pretexto de devotá-lo a propósitos religiosos. Era isso que estava acontecendo ali no tempo de Jesus. Eles se apresentavam como homens justos, pareciam serem justos para a sociedade, para os homens da época. Eles se apresentavam e davam a impressão que eram justos, que eram honestos, que eram misericordiosos, que tinham justiça, que se compadeciam das viúvas, das pessoas, mas era tudo teatro, era tudo fachada, meu irmão. É o retrato hoje da religião evangélica. E Jesus estava denunciando esses tais. Então, o que faria Jesus? Eu faço uma pergunta. O que faria Jesus nos dias de hoje se ele estivesse andando na Terra, aqui na Terra, no planeta Terra, no mundo global? O que Jesus faria? O que ele ia dizer com esses líderes religiosos que vivem enganando as pessoas, cobrando o dízimo como se fosse dinheiro, se apoderando dos bens das pessoas que não têm conhecimento? O que faria Jesus? Será que ele aprovaria ou ele reprovaria? Esses tais, esses fariseus da época, do século 21, esses fariseus hipócritas, meu irmão, que vivem manipulando, que vivem enganando os incautos que não têm conhecimento, e eles se aproveitam desses tais hoje porque as pessoas, a maioria, não tem conhecimento, e tudo que eles falam, o povo acredita que eles, achando que eles estão certos, eles dão a impressão que são justos, mas eles não são justos. Diante dos homens, eles impressionam, mas diante de Deus, eles são reprovados. Então, o que faria Jesus? Jesus iria reprová-los. Pode ter certeza do que eu estou falando. Entendeu? Então, veja, eles se apresentavam como homens justos, pareciam ser injustos para os homens, para as viúvas, porém vejam o que Jesus disse a respeito deles. Olha o que Jesus falou a respeito deles. Mateus 23, versículo 28. Veja o que Jesus falou a respeito desses tais. Para as viúvas e para outras pessoas, para os homens, eles se apresentavam, pareciam serem justos. Como hoje a gente vê isso aí, até parece que eles são justos. Mas eles estão sendo reprovados por Ial, eles estão sendo reprovados por Deus. Olha o que Jesus falou ali naquele tempo ali, ó. Mateus capítulo 23, versículo 28 diz assim, ó. Assim também vós, exteriormente, ou seja, exteriormente, parecem ser justos. Vocês dão aparência de serem justos exteriormente. Vocês mostram algo, parece até que é, mas não era. Era isso que Jesus estava falando, ó. Assim também vós exteriormente parecem justos aos homens. Olha a aparência desses homens. Eles pareciam serem justos diante dos homens,
mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, de injustiça, de perversidade, de malandragem, de manipulação, de engano, de safadeza. Era isso que estava acontecendo, era aí essa denúncia de Jesus que estava falando para aqueles líderes daquela época, e hoje não é diferente. Mudou os séculos, mudou as alianças, porque nesse tempo aqui ainda era a lei de Moisés, hoje estamos no pacto da graça, é a nova aliança, mas esse é o retrato falado do sistema religioso evangélico, de homens que deveriam dar exemplos e não, e vivem se aproveitando do dinheiro do povo. E tem muitos que não têm conhecimento que ainda defendem esses tais. Dízimo nunca foi dinheiro. Eu tenho uma mensagem aqui no YouTube onde um líder religioso, ele ainda cobra dízimos que nunca foi dinheiro, tanto da viúva. É uma mensagem muito abençoada e denunciadora. Ele cobra dízimo todo mês da viúva e do marido dela que morreu há muitos anos. Ele vai lá receber, meu irmão. Isso é uma vergonheza, isso é falta de caráter desses homens. Eu não estou generalizando todos, mas a grande maioria sabe que dízimo nunca foi dinheiro e eles cobram dízimo como se fosse dinheiro para se beneficiarem, para ostentarem do dinheiro do povo, e por a gente descobrir essas verdades, eles ficam contra nós, eles usam as pessoas contra nós, mas eu não estou nem aí, meu irmão. Eu vou continuar denunciando e combatendo, não eles próprios, não é nada pessoal, mas é o ensinamento que eles ensinam errados para se beneficiarem. E quem não tem conhecimento vive apoiando sem saber de nada. Não sabe de nada do que está acontecendo. Digo com conhecimento de causa. Por isso que alguns me perseguem. Por isso que alguns não gostam de mim. Eu não estou nem aí. Nada pessoal contra ninguém, mas esse canal vai continuar combatendo as inverdades do sistema religioso. Então veja, assim também vós exteriormente parece justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade, de injustiça. Veja a denúncia de Jesus sobre esses tais. Jesus não aprovou o que eles estavam fazendo com as viúvas. Não. Eles davam a impressão de serem justos, exteriormente falando. Por fora, dava a impressão que eram justos. Mas interiormente, Jesus falou aqui, ó, eles estavam cheios de hipocrisia e de toda iniquidade, de toda injustiça, de toda perversidade, de toda malandragem, de todo engano, de toda mentira. É isso que está acontecendo hoje no século XXI. E Jesus denunciou os tais. Eles usavam aqui na época a posição que eles tinham, o poder que eles tinham para se aproveitarem das viúvas, para tomar aquilo que era delas por direitos. Eles se aproveitavam, entendeu? Como é que se diz? Da incredulidade daquelas viúvas. Eles se aproveitavam, meu irmão, do não conhecimento. As viúvas recebiam eles, entendeu? Admirando eles como homens de Deus, como sendo homens justos, mas no fundo, existia ali uma malícia ali nos seus corações, nos corações daqueles homens. As viúvas, sem ter conhecimento, entendeu? Então, recebiam esses tais em suas casas e eles se aproveitavam, né? Dizendo que iriam administrar os seus negócios, os seus bens, as suas casas, todos os tipos de bens que elas tinham. E aí, eles davam o bote, e aí eles se aproveitavam, e Jesus estava denunciando os tais. Eles não praticavam a justiça, nem a misericórdia, eles davam impressão. Eles davam a impressão que eram homens justos, que queria fazer o bem, mas não. Jesus reprova eles.
Jesus reprova os tais. Então, Jesus estava denunciando os tais escribas e fariseus que exploravam as viúvas, se aproveitavam de suas vulnerabilidades. Eles se aproveitavam das viúvas, de suas vulnerabilidades, enquanto eles se fingiam serem piedosos, misericordiosos. E para se justificarem, eles faziam longas orações. É o retrato falado hoje do sistema religioso de alguns homens aí, de alguns fariseus hipócritas, que vivem aí fazendo orações longas para impressionar. Querem serem chamados de mestres. Eles querem ser chamados, que as pessoas vejam eles, que eles têm conhecimentos, que eles são usados por Deus, usado pelo Espírito Santo. Como? Será que Deus, será que Al está de acordo com a mentira, com as inverdades ensinada por esses homens? Será que o meu Deus, o nosso Pai, ele está de acordo com essas inverdades? Cobrando dízimo como se fosse dinheiro? Dízimo nunca foi dinheiro, meu irmão. Isso é se aproveitar da boa vontade. Isso é se aproveitar do não conhecimento das pessoas. Isso é se aproveitar da fé alheia, do dinheiro do povo. Dízimo no antigo pacto não era dinheiro, era sementes plantadas, e todo ano eles quando iriam colher, eles deixavam a parte que era para as viúvas, para os sacerdotes da tribo de Levi, judeus. Qual é o pastor aqui que é da tribo de Levi? Qual é o pastor aqui que pertence aos sacerdotes levíticos? Nenhum. Então, os dízimos que eram alimentos era para as viúvas, os sacerdotes, os forasteiros que vinham de viagens e os órfãos, os necessitados, entendeu? E já naquele tempo já havia, entendeu? Os sacerdotes, os homens já viviam enganando as pessoas e roubando a Deus. Eram eles mesmos que roubavam a Deus. Não era o povo, eram eles, os líderes da época. E hoje eles vivem enganando as pessoas, cobrando dízimo como dinheiro, como nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro o dízimo. Entendeu? Qual era o salário de Paulo? Qual era o salário de Jesus? Eles não tinham salário. Eles levavam o evangelho, entendeu? Eles levavam a palavra de graça. Jesus disse: recebeste de graça, dai de graça. Mas eles não. Eles passam imagem que são justos, levando a palavra para querer ganhar dinheiro em cima disso, em cima da palavra. Usam Deus como bode expiatório. Usam o evangelho como comércio. Mas a casa está caindo, doutor. O cerco está se fechando. Antigamente não tinha tanto conhecimento. Hoje existe computadores, celulares, livros para você pesquisar. Hoje existem homens de coragem que está aqui, que vai para uma rede social e vai denunciar mesmo. Vai mostrar as verdades do evangelho combatendo as inverdades do sistema religioso. Doa quem doer, meu irmão, sem denegrir caráter de ninguém, mas estamos mostrando a verdade dentro da palavra de Deus. Por isso que eles nos odeiam, por isso que eles nos perseguem. Jesus denunciou eles e por conta disso, Jesus foi morto. Eles aprovaram a morte de Jesus porque Jesus denunciava o engano deles. E hoje não é diferente, meus irmãos. O que faria Jesus? É uma pergunta que eu faço. Jesus aprovaria ou reprovaria esses tais de hoje? Os líderes de hoje? Jesus reprovaria, meu irmão. Com certeza que Jesus iria reprovar. E Alcha iria reprová-los. E diante do Pai lá em cima, que ele vê tudo, esses tais estão sendo reprovados. Eles não estão agradando a Deus. De maneira nenhuma, porque Deus não está de acordo com a mentira. Quem está de acordo com a mentira são eles que vivem enganando as pessoas, mas o nosso papai lá de cima, ele não está conivente com mentira, com manipulação e com engano mesmo. Usando as pessoas, cauterizando a mente das pessoas, enganando as pessoas.
levando a mentira em vez da verdade. Eles deixaram a verdade do evangelho de lado e continuam levando as mentiras e não são humildes de reconhecerem que eles erraram e hoje ainda continuam errando. Entendeu? Então veja isso, meu irmão. Eles faziam orações longas para impressionar. O prazer deles era usar o poder para ostentar. Hoje não é diferente. Querem receber elogios publicamente. O tempo deles é explorar os incautos. O tempo deles é de explorar as pessoas para se beneficiarem às custas do povo. Mas tem um povo aí que está surgindo, meu irmão. Eu dou graças a Deus pelo YouTube ter aberto essa porta para a gente mostrar essas verdades diante das inverdades desses homens. Que tem aparência, eles usam a aparência exterior, que são justos para os homens. Jesus falou aqui, olha, Mateus 23, 28, só mudou a geração e os séculos. Hoje continua. No tempo de Jesus era a mesma coisa. Já existiam esses tais. Hoje não é diferente. Olha, Mateus 23, versículo 28. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente, dentro de vocês, olha, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É muito teatro, meu irmão. É muito fingimento. Nesses lugares você vai ver muito teatro, muita mentira, muito engano, muita manipulação. Entendeu? Então veja, meu irmão. Já eles dão a impressão de serem justos. Jesus denunciava a eles. Então a pergunta é, o que faria Jesus hoje? O que faria Yahshua hoje se ele estivesse aqui no planeta Terra, eu vou dizer aqui no Brasil, andando hoje, nesses lugares aí, ouvindo os ensinamentos desses tais homens? O que faria Yahshua? O que faria Jesus? Será que ele aprovaria ou ele reprovaria? Com certeza ele reprovaria. Ele iria denunciar. O que faria Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho da Graça para pregar ali no século I? Paulo aprovaria ou reprovaria? Paulo reprovaria também. Veja o que está escrito aqui. O que está escrito em Romanos capítulo 14. Vamos lá. Romanos capítulo 14, já no tempo da graça. Paulo já pregando ali o Evangelho da Graça ali. O Evangelho da incircuncisão ali no século I. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17 e o versículo 18 diz assim. Romanos 14, versículo 17 e o 18 diz assim, ó. Olha o que Paulo escreveu aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo está escrevendo aqui depois da cruz. O reino de Deus que está dentro de nós, o reino que já foi estabelecido, está dentro dos filhos de Deus, ele é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Cadê a justiça desses homens? Eles dão a impressão que são justos, mas cadê a justiça? As suas atitudes negam. Entendeu? Cobrando dízimo como se fosse dinheiro, iludindo as pessoas, meus irmãos. Cadê a justiça se o reino de Deus é justiça? Aí Paulo continua no versículo 18, ó. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Quem está vivendo o reino de Deus em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, entendeu? Está agradando a Deus. É agradável a Deus. Paulo está dizendo aqui, é agradável a Deus e aceito aos homens. Aí ele continua, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Quem vive o reino de Deus em paz, em justiça, em misericórdia, sem mentira, sem enganar ninguém, está agradando a Deus e é agradável aos homens. E as pessoas verem
as atitudes desses tais. Olha o que Paulo falou também aqui. Então, com certeza, Paulo iria reprovar esses tais. Olha o que Paulo falou aqui em Tito, capítulo 1, versículo de número 11. Tito, capítulo 1, versículo de número 11. Olha, ele diz aqui, ó. Paulo escrevendo para Tito. Aí Paulo diz assim, ó. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, principalmente os da lei, aqueles que levam, que pregam a palavra de Deus, que ainda traz, aqueles que trazem lei de Moisés para dentro de seus ministérios, que cobram dízimos, que faz apresentação de criança, que faz batismo de água. Esses tais são enganadores. Paulo falou aqui, ó, porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, principalmente os da lei. Versículo 11, aos quais convém tapar a boca deles, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, por dinheiro, por ambição. No tempo de Paulo, Paulo escrevendo para Tito, que estava na ilha de Creta, uma ilha chamada Creta, entendeu? Então Paulo estava advertindo a Tito que tinha que fazer calar aqueles homens, principalmente os da circuncisão, os da lei. E como era que Tito iria calar? Mostrando a verdade do evangelho. Entendeu? Esses homens, eles estavam entrando em casas inteiras, ensinando o que não convém, por ambição, por torpe ganância, por dinheiro. Hoje não é diferente. Hoje é o retrato falado da religião evangélica. O que faria Jesus? O que faria Paulo? Será que Jesus aprovaria ou reprovaria? Será que Paulo aprovaria ou reprovaria? Com certeza, tanto Jesus, tanto Yaucha reprovaria, como Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho da Graça, também reprovaria esses tais. Filipenses, eu quero terminar com Filipenses, capítulo número 4, versículo 8. Eu quero terminar com Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, aos irmãos de Filipos. Olha o que Paulo diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, oh glória, tudo que é honesto, cobrar dízimo como dinheiro é desonestidade, doutor. Fazer apresentação de criança no templo é desonestidade. Isso não é no Evangelho da Graça, isso era na lei. Cobrar dízimo como dinheiro é desonestidade. Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha, o que também aprendestes e recebestes e ouviste e vistes em mim. Olha, Paulo disse, ó, tudo que vocês aprendeu comigo, recebeu comigo, ouviu comigo e viste de mim, olha, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo está dizendo, tudo que vocês aprenderam, honestidade, o que é verdade, justo, puro, amável, tudo que vocês aprenderam comigo, tudo que vocês aprenderam isso comigo aqui, Paulo está dizendo, tudo que vocês aprenderam, que vocês receberam, que vocês ouviram e ouviste de mim, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Paulo está dizendo, vocês aprenderam comigo? Então pratique honestidade. Cobrar dízimo é desonestidade, meu irmão. Então o que faria Jesus? Cobrar dízimo como dinheiro, Jesus aprovaria ou reprovaria? Reprovaria. Cobrar dízimo como dinheiro, iludindo as pessoas, Paulo aprovaria ou Paulo reprovaria? Paulo reprovaria. Esse é o retrato da religião evangélica de hoje. De alguns líderes religiosos que vivem enganando as pessoas, cobrando dízimo como dinheiro. Era o que estava acontecendo, esses homens aqui estavam enganando, se apoderando dos bens das viúvas. Hoje os homens estão se apoderando daquilo que é do povo. Dinheiro, bens, propriedades também. Eles dizem, ó, traga aí não sei o quanto para a fogueira de Israel. Eu conheci pessoas que venderam moto e levaram para a fogueira santa, que não é fogueira santa, é fogueira bamba para enganar.
fogueira da enganação, e levaram, venderam moto, depositaram o dinheiro lá, entendeu? E hoje não tem nada. Perdeu moto, perdeu casa. Eu conheço pessoas. Esse é o engano do sistema religioso. Então o que faria Jesus? Aprovaria ou reprovaria? Reprovaria. Com certeza, Jesus iria reprovar esses líderes de hoje, a maioria desses líderes que vivem enganando as pessoas. Paulo também reprovaria. Com certeza, meu irmão. Então é essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Não se esqueçam do like. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG. E também se inscreva também no canal do irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos. Todo domingo ele faz live, amém? Às 10 horas. Graça, paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Vamos que vamos.